Tem algumas coisas no mundo da política, no mundo do poder, que vão passando meio batido, passando ao largo, assim, mas elas são muito curiosas. São curiosas porque a gente olha para o Estado brasileiro como, eu já disse, um devorador de PIB, que é o que o Estado brasileiro é, né? A gente já custou metade do que custa hoje e continua a crescer gastando, criando estruturas, e não tem jeito, as corporações vão se alimentando do Estado, vão comendo aquela parcela do PIB, mais de 1/3 do PIB que a gente entrega para eles, e vão gastando cada vez mais e o dinheiro nunca dá. Então a gente tem o tal do endividamento. O que é o endividamento? São emissões de título do governo para poder financiar as despesas do Estado. O que eu chamo de despesas do Estado, muitas vezes governantes chamam de investimento. O presidente Lula, por exemplo, chama de investimento o reajuste do salário mínimo. Não é investimento, é custo. Merecido, tem que pagar, não tem que pagar, isso é outra discussão, mas é custo. Nunca é investimento. Investimento é quando você está fazendo uma obra que vai dar um retorno calculável. Isso é um investimento para que o Estado, para que o país possa produzir mais. Então você fazer um porto, você construir uma ponte, você fazer uma ferrovia, isso é investimento. O ideal é que o investimento seja privado, para que o Estado não fique inchado, porque para o Estado montar uma estatal nova, para o Estado abocanhar um pedaço da iniciativa privada, 2 palitos. Mas uma das estruturas do Estado é a estrutura de controle. Obviamente o Estado precisa de controle. Você não pode permitir, com os controles que já tem, essa gastança, essa irresponsabilidade, essa corrupção que você conhece nas 3 esferas de poder, você não pode permitir que essa gastança, essa irresponsabilidade e essa corrupção campeiem. Então você precisa ter instrumentos de controle. E um dos instrumentos de controle do Estado são os tribunais de contas. Então você tem o Tribunal de Contas da União, você tem os tribunais de contas nos estados, você tem o Tribunal de Contas do Distrito Federal, você tem em 3 estados, Bahia, Goiás e Piauí, tribunais de contas que cuidam de municípios, e em 2 municípios, os tribunais de contas do município, São Paulo e Rio de Janeiro. São 33 tribunais de contas. E todos esses tribunais têm conselheiros. O TCU tem 9, os outros tribunais têm 7. E o que é interessante é que lá no início, lá no século retrasado, 1890 ali, você criou o Tribunal de Contas, não era da União, porque não existia isso, União, mas o Tribunal de Contas, que não era um tribunal, não chamava Tribunal de Contas, por ideia de Rui Barbosa, depois aquilo virou um tribunal. No começo os ministros não eram chamados ministros, eram conselheiros, depois eles gostaram da brincadeira e viraram ministros, porque eles não podem ver uma toga que eles já querem pegar, eles não podem ver uma cadeira gorducha que eles já querem sentar, eles não podem ver um cara vestido de preto que eles já querem pedir para o cara servir café. Eles amam uma estrutura. Então aquilo começou a ganhar um tamanho e depois começou a ganhar um poder. Então o Tribunal de Contas, ele é um órgão auxiliar do Congresso Nacional que deve fiscalizar as contas públicas, oferecendo relatórios para o Poder Legislativo, avaliar a qualidade da despesa, a adequação da despesa, a oportunidade da despesa. No entanto, o que a gente vê é o Tribunal de Contas, feito unha não cortada, virando o Zé do Caixão, dando volta. Assim, sabe a unha do Zé do Caixão? Se vocês não viram, dá uma googada que vocês vão ver o que é a unha do Zé do Caixão. Tem aqueles concursos, né? O livro Guinness dos Records tem lá as pessoas que têm as maiores unhas. É o TCU sem cortar a unha. Eles começaram a ganhar um poder extraordinário. Então agora, não é agora hoje, mas agora, a realidade é o Tribunal de Contas decide se uma obra vai continuar ou não vai continuar. O Tribunal de Contas decide sequestrar os bens, deixarem disponíveis os bens de um empresário. Você fala, mas eu sou empresário do setor privado. Não, mas o senhor é sócio da Infraero, então seus bens são alcançáveis pelo TCU. Aí teve decisões do Supremo Tribunal Federal permitindo isso e decisões proibindo isso. Marco Aurélio Mello proibia, dizia, não, vocês estão malucos. Mas Gilmar Mendes já deu decisão, provimento nessa direção, autorizando. O Barroso também, ex-ministro, Marco Aurélio Mello, ex-ministro também. Então, é um assunto que não está pacificado.
até onde vão os tentáculos do TCU. Porque a partir do momento em que o TCU começa a se comportar de um jeito um pouco mais extravagante, aquilo que viram os instrumentos passa a ser tentáculos. Ele começa a crescer as raízes dele para tudo que é lado. Então você tem histórias de obras que foram interrompidas por ação do TCU durante o curso da obra, porque ele entendia que o dinheiro público poderia correr riscos, etc. É sempre por um bom motivo. Mas a verdade é que vai gerando inação do Estado, vai atrapalhando. E o administrador público vai ficando com medinho e vai travando o CPF. Fala-se num blackout de CPFs. Os servidores não querem mais assinar nada. Já pensou ficar proibido de exercer um cargo público? Já pensou ficar com meus bens indisponíveis por causa do TCU? E eu não estou dizendo que não serve para nada o TCU. Estou dizendo que ele começou a crescer e deixou de ser um órgão de assessoramento simplesmente do Congresso Nacional. E porque ele cresce demais, porque ele cresceu demais, ele ganhou um poder, ele é quase como uma mistura de coisas. Ele é um agente fiscalizador, mas ele é quase que um Supremo Tribunal Federal das Contas Públicas. Claro que sempre cabe recurso, mas é quase. Então, todo mundo quer virar ministro do Supremo. E na versão estadual também. Então aquilo ali está coalhado de políticos, ex-políticos, né? E agora vai abrir uma vaga em fevereiro, e por isso que eu estou falando desse assunto hoje, vai ter uma aposentadoria do ministro Haroldo Cedras. Ele vai se aposentar. E o ministro Haroldo Cedras se aposenta em fevereiro. E aí havia um acordo do Hugo Motta com o PT para indicar um deputado do PT. E esse acordo, ele estava na base do apoio do PT à eleição do Hugo Motta. Tá tudo funcionando bem, eles estavam pensando num nome aqui, o outro acolá, estavam pensando no nome do Odair Cunha, de Minas Gerais, que foi líder do PT. Aí veio o PSD, partido do Kassab, na Câmara dos Deputados, e decidiu na terça-feira, agora, anteontem, apoiar outra candidatura para o TCU, que é do deputado Hugo Leal, do Rio de Janeiro. E aí, União Brasil falou, bom, mas eu também quero. E aí agora a União Brasil também quer indicar outro nome. Então vai começar uma guerra, aí você fala, mas por quê, né? Se o trabalho é do TCU, ainda que mais espaçoso, mais extravagante, é um órgão de fiscalização, por que isso? Porque é um poder extraordinário. É um poder extraordinário. Qualquer empresa privada tem que tomar cuidado, se trabalhar com o Estado, de ter uma boa relação com o TCU. Existem bancas de advogados especializados em advogar no TCU. Então virou um grande negócio, no sentido figurado, entenda bem, um grande negócio virar ministro do Tribunal de Contas da União. E também ministro, ou melhor, um conselheiro do Tribunal de Contas estaduais. Em alguns lugares aconteceram coisas incríveis. No Rio de Janeiro, os conselheiros foram tudo de camburão embora, né? Levaram todos, porque eram acusados de irregularidades. E mesmo quando você não tem acusação de irregularidade, você tem coisas incríveis. Por exemplo, o ministro Vital do Rego, ele viajou 13 vezes este ano para o exterior. Passou 110 dias fora. É Tribunal de Contas da União, não é da América Latina, né? Não é do continente americano, também não é da Europa. Mas ele passou 110 dias fora. Você pega ali os nomes dos ministros, teve ministro que viajou para os lugares mais malucos. Tem um ministro, que é o ministro Walton Alencar Rodrigues, viajou um monte para o exterior. Um monte para o exterior. Saíram reportagens sobre as viagens dele. Maldivas, Nova York, Washington, os mais variados continentes. E aí, o TCU criou um negócio sensacional. Ele criou uma secretaria para acompanhar o controle de contas da ONU. Todos os países têm isso. Mas até 2023 a gente não fazia parte, agora a gente faz parte. Então, agora a gente arrumou mais desculpa para viajar. Você tem Tribunal de Contas que comprou carros novos. Você tem Tribunal de Contas que aprovou
um ajuste, e foram vários, porque como eles tocam um certo número de processos e o número de processos aumentou, de acordo com a média que eles estabeleceram, eles criaram indenizações. Então tem conselheiro do Tribunal de Contas que vai receber 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Então, nesse sentido, é gostoso, né? Você está lá com o seu salário e aí de repente aparecem 2 milhões de reais na sua conta. É bacana, pois eles conseguem isso. E aí você vê que se eles são encarregados de administrar as contas dos outros, quem é que administra as contas deles, né? Então, a estrutura do Estado, ela é assim, que foi o que eu falei na largada. A estrutura do Estado é assim, o Estado vai inchando, vai ficando gorducho, aí vão criando sistemas de controle, e os sistemas de controle viram centrais de produção de despesas. E o Tribunal de Contas da União é um exemplo. Aí quando você questiona, e diz, mas isso é um absurdo. Você fala, não, o papel é essencial do Tribunal de Contas para manter sob a guarda severa as contas do Estado. Nós preparamos relatórios importantíssimos. Por exemplo, a gente monitora as obras inacabadas. Então, é aquilo. Toda a crítica, e acontece isso com frequência, você vai lá e critica excessos do Supremo. Daí eles falam, não, mas nós somos essenciais para a democracia. Mas ninguém está dizendo que não são essenciais para a democracia. Você critica um deputado, um senador, você não está dizendo que o Congresso deve ser fechado. Você critica o presidente da República, o ministro ou o governador, você não está querendo dizer que tem que acabar com a República. Mas também eles têm que trabalhar direito. E trabalhar direito aos olhos deles é isso. Trabalhar direito aos olhos de quem paga a conta não precisa ser o que eles acham. E o que eles acham é que essa forma de despesa tem que continuar. E eles vão calibrando as despesas. Então o judiciário brasileiro, o TCU não é do judiciário brasileiro, o judiciário brasileiro já virou mais caro, o Congresso é mais caro, o TCU é acessório do Congresso mais caro. E aí a gente vai custando cada vez mais. O que vai acontecer com o seu bolso, né? O seu bolso fica mais vazio. E o bolso deles fica mais gordo. Na física, com essas aprovações, esses benefícios que eles encontram para eles, e também na jurídica, digamos, institucionalmente, o Estado brasileiro cada vez mais caro. Então, a gente tem que olhar para isso e tomar cuidado com as pegadinhas, porque é fazer uma crítica e vão confundir dizendo que você está criticando a democracia. É fazer uma crítica e dizer que você quer. Então, bom é deixar a empreiteirada gastar como quer. Olha o que foi a Lava Jato, aquela associação emporcalhada de empresários e lobistas e deputados. Não, ninguém é a favor de roubo. Agora, por que um órgão de controle do Estado brasileiro tem que ser feito por indicação política? Por que os partidos têm que se reunir para indicar conselheiros dos tribunais de contas? E é uma guerra. E é senador, é deputado, parente de governador. Por quê? Por que tem que ser assim? Por que não podem ser só profissionais de carreira? Existem cargos ali dentro que são de profissionais de carreira, alguns conselheiros, mas por que não todos? Né? Por que não pode ser uma coisa diferente, um pouco mais técnica? O TCU é um órgão muito bem estruturado quando você pega o corpo técnico. Altamente qualificados, até porque ele foi se tornando um órgão cada vez maior e concurso para o TCU passou a ser uma coisa tentadora. Então, bons quadros, como há no Senado, como há na Câmara dos Deputados, bons quadros, pessoas que não querem trabalhar na iniciativa privada, prestam um concurso, é um concurso difícil e disputado. Então, o corpo técnico do Tribunal de Contas da União é muito bom. Eu estou questionando essa lógica de funcionamento. Compra e troca carro, gasta com viagem internacional a mais não poder. Desculpa, 110 dias fora, um a cada 3 dias, é meio exagero, né? Será que não pode ficar um pouco mais dentro? Não faz muito sentido isso. Mas eles vão achar que sim. Então é uma discussão sobre forma de trabalhar. A função, ela existe, mas a função distorcida, que é a crítica, ela tem que ser contida, só que ninguém contém. Ao contrário, as pessoas morrem de medo do Tribunal de Contas da União. E as canetas do Estado brasileiro estão ficando vazias, porque todo mundo prefere, deixa o Tribunal de Contas decidir, depois a gente vê o que faz, e com isso é a paralisia, reforçada por órgãos de fiscalização, como o Tribunal de Contas da União e Estados, órgãos de meio ambiente, é a distorção em que o controle afugenta a iniciativa. Tem essa confusão. Eu não sei se você concorda ou discorda
mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.